Hoje, você vê as lideranças paradas em relação ao tema da IA. Você vê a liderança das empresas, eu comecei até a fazer treinamento em outras empresas, comecei a ser chamado, tal, falei com conselhos, eu vejo as lideranças de fato paradas com relação a isso. E minha provocação que eu faço com as lideranças é por que elas estão paradas, né? Por que, diferente de outras tecnologias, as lideranças trouxeram rapidamente para dentro das empresas, com a IA, elas literalmente não têm. A cada 6 meses na empresa a gente faz um feedback estruturado. Esse feedback eu faço em bullet points, tá? Eu escrevo o feedback, tem um formatinho para escrever e tal. E agora eu estou usando a IA para fazer o feedback. A qualidade do feedback que a pessoa está recebendo Muito melhor. muito melhor. Isso é uma mudança profunda daquilo que você falou. A educação tem que mudar devagar, né? É importante que ela mude devagar. Óbvio que a gente sempre vai ver coisas pontuais acontecendo, mas como é que você vê essas iniciativas? Ousado demais, muito à frente do seu tempo? Como é que você vê isso? Hoje o papo é com um convidado que tem colocado a inteligência artificial para trabalhar na educação de um jeito real, prático e transformador. O André Guzman é CEO da Raiz Educação, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, e tem liderado uma revolução silenciosa dentro da sua operação. Com formação em engenharia e passagem por gigantes como McKinsey e BCG, ele saiu do mundo corporativo para encarar o desafio ainda maior, preparar a educação para o futuro. Mas ao contrário de muita gente que fala sobre IA de forma teórica ou distante, o André está dentro da ação. Sob sua liderança, a Raiz Educação já usa IA para automatizar rotinas administrativas, personalizar jornadas de aprendizado e apoiar gestores com dados em tempo real. E tudo isso sem perder de vista o que realmente importa: o desenvolvimento humano, o papel do professor e a parceria com as famílias. Mais do que tecnologia, Guzman promove cultura dentro das escolas, das equipes e dos sistemas de ensino. Ele não acredita em um futuro onde a IA substitui o professor, mas sim em um futuro onde ela libera tempo para que o educador seja ainda mais essencial. Nesse episódio, André mostra que não só se trata de adaptar a escola à tecnologia, mas de colocar a tecnologia a serviço de uma educação mais justa, inteligente e humana. Vem com a gente. Mais um episódio do Backlog Talks. Dessa vez a gente vai falar sobre IA na educação. E eu trouxe um cara aqui que eu gosto muito, que é o André Guzman, CEO da Raiz Educação. Tudo bom, André? Tudo bem, Fábio? Maravilha. Obrigado, prazer estar aqui com você. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui no dia de hoje. A gente tá sempre tem trazido muito assunto relacionado à IA. IA está impactando todo mundo em todas as áreas. E eu acho que educação é uma área especialmente interessante por ser uma área tão fundamental para a gente, né, para a sociedade de maneira geral. E é a primeira oportunidade que eu estou tendo de fazer um episódio sobre educação com o IA. Então acho que vai ser legal. A gente tem assim uma ampla gama de assuntos que a gente pode tratar aqui no nosso bate-papo. Mas eu acho que uma boa forma da gente começar, que talvez seja uma forma mais, vamos dizer assim, mais palatável de introduzir IA na educação, que é pela via da gestão, né? Como é que as instituições de educação, as escolas, né? A Raiz é um grupo de escolas do ensino médio, é isso? Das creches, né, educação infantil até o ensino médio. Legal, legal. São quantas marcas hoje? São 12 marcas hoje. Nós estamos em 3 estados com escolas particulares e hoje nós temos uma parceria com o governo do Paraná em gestão de 16 escolas públicas. Que legal. Exatamente. Essa parte das escolas públicas eu não sabia. É novo. Muito legal. Recente. Bacana. Então é um grupo que está consolidando as escolas, muito aqui no Rio de Janeiro, agora no Paraná também. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Fora Paraná. Com essa iniciativa legal. Exatamente, com o público. Legal. E obviamente então você tem ali um esforço gigante de gestão dessas todas essas marcas, operações diferentes. Imagino que algumas de vocês adquiriram, outras vocês construíram. Perfeito, exatamente. Para a gente começar o nosso bate-papo, então, me conta um pouquinho assim, como é que você está vendo IA na gestão dessas escolas, tanto no ponto de vista mais back-office, né, aquela coisa mais administrativa mesmo, como também na gestão do dia a dia da escola mesmo. Legal, Fábio. Fábio, eu acho que seria interessante começar contando um pouco da minha história com IA. Legal. Eu, quando é criado o ChatGPT, no final de 22, eu lembro que 2 dias depois eu chamei o pessoal todo do corporativo e falei, pessoal, entra numa sala aqui, deixa eu mostrar que tem um bicho diferente aqui, porque eu nunca vi um negócio que você pergunta qualquer coisa e responde qualquer coisa, né? Então, muito rapidamente isso me impactou, mas sendo muito transparente, o nosso uso até setembro, outubro do ano passado era muito pequeno, né? Tirando uma iniciativa que a gente fez de machine learning para fazer predição de turnover de aluno, né, de troca, de churn,
O restante da IA, ChatGPT e todo esse movimento que está acontecendo, a gente estava muito, muito parado. E a partir de setembro eu começo a conversar com CEOs de outras empresas, diretores, amigos, colegas, pessoas indicadas, e eu descubro que estava todo mundo numa situação muito parecida, né? Na verdade, todo mundo ali olhando a IA como um super potencial, mas as pessoas sem saber muito bem o que fazer com a tal da IA. A gente não se conhecia nessa época e eu chego a conversar com algumas pessoas, inclusive para montar um plano de usar a IA na raiz. E eu lembro que o plano era sempre trazer um chatbot, né? E eu falava, O cara, chat mesmo, né? Essa ideia de que a IA, através de um chat, é onde eu tenho um ponto de contato, né? exatamente, principalmente um chatbot pro cliente final ou pro funcionário, né? Um chatbot simples. E eu falava, pessoal, o tema da IA me parece muito maior do que simplesmente um chatbot. Uhum. E a partir de dezembro eu mergulho nesse assunto. Eu começo a mergulhar. Minha expectativa era de um mergulho um mês e meio para poder entender como funciona. Matriculei em curso, comecei a fazer. E de lá para cá eu não parei. É. Hoje eu fico pelo menos 2 a 3 horas por dia lendo sobre IA, trabalhando com IA, falando sobre IA. Porque respondendo a sua pergunta, eu vejo que a IA ela impacta absolutamente todas as áreas da empresa, né? A gente tem uma gama de ferramenta e uma gama metodológica, uma forma tão diferente de se trabalhar, que na verdade você pode escolher qualquer área da empresa e a única certeza que você tem é que vai ter um impacto, seja na forma, seja num modelo diferente, seja no procedimento. Então hoje a gente tem na raiz, né, a gente começou muito mais forte na área de gestão, depois eu explico um pouco desse impacto dentro das escolas, propriamente dito, na área pedagógica, mas no que a gente chama de CSC, que é o nosso corporativo, que é o Centro de Serviços Compartilhados, é onde nós estamos dando maior foco no uso de IA, né? Nos diferentes usos de IA, né? Não somente com chatbot, mas trazendo uma ampla discussão, né, em cada um dos setores, aonde a gente pode usar IA, como a IA pode contribuir no nosso trabalho. Então, não só olhando para dar ali talvez uma base de conhecimento através de uma interface de chat para pro teu colaborador, mas talvez também implementando IA talvez em automações de processos, modelos preditivos, como você citou. Exatamente. Legal. Talvez esse seja um dos maiores desafios, que é conseguir explicar para as pessoas, tangibilizar o potencial e os diferentes usos da IA. Eu tenho uma fala que a IA aparece na nossa vida como se a gente estivesse na Idade Média e literalmente a gente entrasse numa sala na Idade Média e nessa sala tivesse alicate, Aham. martelo, chave de fenda, furadeira e um computador no canto. Só que a gente está na Idade Média, a gente olha para aquilo e fala assim, como é que eu uso essas ferramentas? Para que elas servem? Né? Então a gente literalmente está aprendendo sobre muitas ferramentas que surgiram tão rapidamente, né? Porque é uma forma que muda tanto a utilizar e vendo qual é a melhor solução. E tem um grande desafio. Eu brinco que cada um escolhe o seu martelo. Então, tem uma coordenadora de inovação que ficou especialista em flow eyes e automação. E ela coloca flow eyes e automação em tudo. Eu fui mais para uma linha de prompt, né, de LLM, então coloco em tudo. Eu falo que o desafio agora é a gente conseguir fazer bons usos, né? O que é uma ferramenta de machine learning, o que é uma ferramenta de dados, o que é uma ferramenta de automação, o que é um RPA, Aham. que já está aí há muito tempo, mas que às Sim. vezes não adianta. Você coloca inteligência artificial, é um canhão para matar uma formiga, e o que a gente precisa literalmente é um RPA ou uma API buscando informação que não tem a ver com IA, mas está nesse ecossistema de IA, né? Sistema, eu sempre comento que IA e automação são irmãos que moram na mesma casa, né? Eles são diferentes, mas eles têm uma proximidade muito grande. Quando eles trabalham juntos, aí sim que a gente tem um potencial valor enorme. Então você me parece que eu também tenho visto isso lá na software enfim, nas diversas iniciativas que a gente vê dos nossos clientes. Existe sim uma questão cultural, né, do próprio time entender que aquilo ali é de fato uma revolução, é uma inovação muito grande, muito impactante, mas existe sim diversas medos, receios. Como é que isso vai impactar o meu trabalho? Será que eu vou ser né, demitido para ser colocado uma IA no meu lugar? Então, existe sem dúvida um desafio grande de cultura da gente fazer as pessoas entenderem muito mais a IA como uma ferramenta e uma oportunidade do que como uma ameaça.
Você acha que isso está acontecendo também lá na raiz? Como é que você vê teu time olhando isso? Talvez seja até um recado pro teu time para você poder levar isso mais à frente. Fábio, acho que posso ficar aqui 2 horas falando sobre cultura de IA, tá? Esse para mim é a prioridade número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Acho que a sexta vai para a ferramenta, mas acho que as 5 primeiras é sobre cultura e seu desdobramento. Vamos lá. Hoje você vê as lideranças, né, paradas em relação ao tema da IA. Você vê a liderança das empresas, comecei até a fazer treinamento em outras empresas, comecei a ser chamado, tá? Falei com conselhos, eu vejo as lideranças de fato paradas com relação a isso. E minha provocação que eu faço com as lideranças é por que elas estão paradas, né? Por que, diferente de outras tecnologias que foram rapidamente, né? As lideranças trouxeram rapidamente para dentro das empresas, com a IA, elas literalmente não têm, né, essa vontade. Talvez por esse estigma da substituição, de uma coisa meio, né, talvez o branding da inteligência artificial, né, de te chamar de inteligência artificial, talvez não seja uma coisa que ajuda muito nesse sentido, né? Eu acho que ele é mais, por aí, mas eu acho que ele é até mais simples, né? Eu vou citar um exemplo de ontem e respondo, pelo menos, minha hipótese dessa pergunta. Anteontem, saiu um estudo da Apple falando que as LLMs não são boas para a resolução de processos complexos. E a coisa mais interessante, em alguns grupos que eu participo de liderança, as pessoas falam, viu, é assim, assim. As pessoas estão torcendo para IA dar errado. Né? Por quê? E o ponto é que, apesar dessa percepção da Apple, desse estudo da Apple, a coisa funciona, né? Outro parênteses, é um estudo completamente equivocado, porque a mensagem para mim é que, mesmo naquilo que ela faz de forma básica e tem muito impacto, a gente já não está fazendo. Então, a discussão sobre o uso ultra complexo da IA, ela é uma discussão que não tem objetivo hoje, porque, na verdade, as discussões que nós não estamos conseguindo fazer de uso básico sobre ela, né? Uhum. Enfim, fora outras questões, como a capacidade da gente dividir com IA os problemas em temas menores, então a IA poder lidar com temas menores e não com tema grande, mas enfim, isso é outra história. Mas o que eu vejo com as pessoas com muito receio, Fábio, porque as lideranças nunca se sentiram ameaçadas nesse processo. E a ameaça não é uma ameaça só de emprego, é uma ameaça sobre o ego, sobre a vaidade. Sobre o poder mesmo que as pessoas têm. Sobre o poder. Quando uma IA faz uma apresentação tão rapidamente e tão bem feita, eu que tenho uma carreira de consultor e me orgulhava de fazer uma boa apresentação, naquele momento eu me fragilizo. Sim. Naquele momento tem uma máquina que consegue fazer uma apresentação tão ou mais bem feita do que eu faço. Quando um comunicado, um texto, né, que tem aquela pessoa sempre na empresa que escreve um ótimo texto, que o texto é super refinado, e a gente consegue começar a trazer características dos textos, né, de bons textos para dentro da IA, e o texto que a IA começa a fazer ter a mesma qualidade, ou que o jurídico começa a ter um parecer que tem a mesma qualidade ou até maior do que a gente é capaz de fazer pela quantidade de dados que ele coloca, ele fragiliza a liderança, ele fragiliza esse lugar do poder da liderança. E isso tem sido um paralisante. As pessoas estão paradas porque, no fundo, elas também estão com medo. Um exemplo que eu dou é que quando teve a primeiro caixa de supermercado de autoatendimento, esse foi assunto da sua casa? Não foi. Também não foi da minha. Realmente não. Não. Mas eu tenho certeza absoluta que os caixas de supermercado, quando teve o primeiro, eles ficaram com medo. Né? O que as lideranças estão vendo, talvez é uma primeira tecnologia que vai obrigar a uma mudança do papel da liderança. Que liderança é essa que agora tem ferramentas que fazem parte daquilo que ela fazia tão bem, feitas de forma melhor? Então, acima de tudo, hoje eu acho que o desafio da IA não está nos funcionários de nível médio, né, ou analistas ou assistentes, né, mas está sobre como que a gente traz essa discussão para a liderança e entendimento delas de que a gente tem que trazer bons usos da IA. Muito difícil a gente lutar contra uma tecnologia. Normalmente a gente perde, né? Quem luta contra normalmente perde. Normalmente a gente perde. Eu vou trazer uma frase que não é muito motivadora, mas é real. Se eu pudesse, eu não teria IA. Se eu tivesse poder de Deus, eu falo assim, tem o poder de Deus aqui, né? Acaba com a IA, acabava. Eu acho que tem muitas questões sérias que a IA traz. Não acho um tema fácil.
é um grau de substituição de tarefas muito rápido. Acho que profissões, quando uma profissão de tradutor, ela praticamente se extingue da noite para o dia, acho isso muito impactante para a sociedade. Mas a minha visão muito pragmática como empresário executivo é que toda vez que a gente brigou contra a tecnologia, a gente perdeu, né? O Estado ele tem pouca força sobre regulamentação. As pessoas falam muito de regulamentação de tecnologia e eu sempre trago para as pessoas e falo assim, pessoal, como que a gente vai regulamentar uma tecnologia que é feita na China que a pessoa usa por VPN? Não vai regulamentar. O Estado não tem o poder, né? Se você vai abrir um Não colégio... tem poder nem técnico, né? Tem poder nem técnico e nem da força, né? Porque isso é parte importante. Quando a gente vai abrir uma escola, eu preciso de alvará, eu preciso de licença. Uhum. Se eu abro uma escola sem alvará e sem licença, a prefeitura vai lá e lacra. Se eu mantiver, vai vir a força policial, vai vir... Então, assim, o Estado ele tem uma força na regulamentação daquilo que é físico. Sim. Quando a gente vai para o campo da tecnologia, qual é a capacidade do Estado de fazer um uso melhor ou pior de alguma tecnologia que está na nuvem? Praticamente nenhum. E aí eu acho que nos obriga mais ainda a estar à frente desse processo, não ser arrastado. Nos obriga mais ainda a pensar sobre os usos, pensar da melhor forma, capacitar a nossa equipe dentro Se desse... não pode vencer, junte-se a eles. Junte-se a eles e faça melhor, né? Vamos fazer um melhor uso da IA. Até porque a gente tem, à medida que as empresas, né, e você certamente tem vários concorrentes, né, locais, inclusive, usam, o mercado vai empurrando todo mundo a usar cada vez mais, né? Porque se você não usa, você fica para trás. E aí, quem está usando mais está criando uma vantagem competitiva qualquer, tá expandindo mais rápido, está sendo mais eficiente, menos custo, etc, né? Então isso gera uma necessidade que vai muito além de simplesmente negar a tecnologia, isso aqui é ruim para a sociedade, não acho bom, né? Como é que, ou seja, eu tenho que fazer isso, né? Porque se eu não fizer, daqui a 5, 10 anos, talvez eu não exista mais, né? Não é uma opção. Não é uma opção. Não é uma opção. E nesse cenário da IA, Fábio, eu acho que um ponto muito importante para quem está liderando suas empresas, sendo dono, executivo, é entender o que a sua empresa ou o seu negócio vai ser daqui a alguns anos com o uso da IA. Mas quando a gente olha para a velocidade, você citou o caso da velocidade, né? Eu também nunca tinha, eu tô há 30 e poucos anos no mercado, nunca vi um negócio tão rápido, né? A evolução tão rápida da questão da IA. Fica difícil da gente olhar muito para frente, né? Porque, cara, imagina você há 4 anos atrás fazendo planejamento para 5 anos, vem o chat GPT e você jogou fora 5 anos do planejamento todo, né? E como é que a gente olha para frente que não seja tão longo, né? Ok, eu quero olhar para frente, quero olhar o mais longo possível, o ideal é que eu consiga olhar, mas isso, no momento que a gente está hoje, tanta mudança, é praticamente impossível. É praticamente impossível. Tem uma métrica que é bem comum, que é a adesão de determinado produto ou serviço para 100 milhões de pessoas no mundo. Uhum. A televisão demorou 14 anos. A internet demorou 7 anos. O Facebook demorou 4 anos e meio para chegar em 100 milhões de pessoas. O ChatGPT demorou 2 meses. É uma loucura, né? A gente vai ser atropelado e está sendo atropelado diariamente. Todo dia sai um modelo, algum agente, alguma coisa diferente nesse processo. O que eu acho, Fábio, que existem 2 tempos diferentes para a gente olhar, né? Eu sempre comento na minha empresa, na Raiz Educação. Existe o tempo do planejamento e esse a gente está encurtando. Uhum. Muito difícil. A empresa faz orçamento e define os projetos para o ano seguinte. O tempo da IA não deixa. Né? O tempo de 6 meses, 1 ano para planejar aquilo que a gente vai fazer, esse tempo não é permitido mais nessa dinâmica. Uma escolha de ferramenta que demora 2 meses, tem altíssima chance daqui a 2 meses essa ferramenta não existir mais ou existir uma outra muito melhor no lugar. Por outro lado, a gente necessita nesse momento de um ambiente, né, ou de um pensar abstrato, que mesmo que a gente não saiba exatamente o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, a gente precisa entender para onde está indo para que a gente possa antecipar esses pontos. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai falar sobre os escritórios de advocacia, né? A dinâmica em si não mudou tanto hoje, né? As dinâmicas são muito parecidas, os escritórios começam a usar IA,
A gente montou uma IA que funciona como escritório de advocacia na nossa empresa, né? A gente está começando a usar e assim tem sido os escritórios. Mas o escritório, ele precisa entender o que vai acontecer nesse mercado daqui a 3 anos, 2 anos, para poder começar a se antecipar a decisões. Porque a necessidade de pessoas para escrever contrato, revisar contrato, montar parecer vai diminuir muito. E aí, como é que eu me antecipo nesse processo? O que eu preciso fazer? A conclusão, pelo menos que eu tenho visto, é que a maioria das pessoas não tem a resposta, essas respostas nem existem. Mas se a gente não fizer um processo de antecipação de uma consequência futura de algo que a gente ainda não tem certeza ainda, então é um exercício extremamente criativo, mas será que o meu negócio com uma IA melhor, porque a cada 3 meses sai uma IA que dobra o poder de processamento. Se daqui a 2 anos eu tiver uma IA que seja muito disruptiva, o que vai acontecer? Deixa eu trazer um exemplo aqui nesse processo de cultura, pegando a cultura também como gancho para esse ponto, Fábio. O que eu mais ouvia das pessoas falarem, por exemplo, a gente começou na raiz, uma das primeiras áreas que começou muito acelerado, muito mérito da diretora, que é a Gabriela, que é a área de satisfação do cliente e comunicação. E os primeiros feedbacks que eu recebi foi o texto é ruim. Texto da IA. O texto da IA é ruim. A imagem que está saindo ainda não é uma imagem boa. Isso tem quanto tempo, mais ou menos? 4 meses. Né? E 2 coisas que eu sempre falava nesse momento. A primeira é a gente tomar muito cuidado, porque a gente não coloca a culpa no Word quando o texto é ruim. É verdade. Então, saber usar IA muda muito, mas muda muito, de forma gritante. Segundo ponto, tem coisa que a IA ainda não faz bem, mas a chance dela fazer bem amanhã é altíssima. Vídeo agora, né? Com VO3. Sim. Então, esse tempo em que alguma coisa a IA ainda não faz bem, mas que a gente pode começar a usar, aprender, ele é extremamente pronto valioso. Quando chegar, você já está com o processo as POCs feitas, o entendimento feito, para quando chegar o modelo que é capaz de fazer aquilo, você já está pronto para fazer. Treinamento de pessoas, capacitação. Perfeito. A IA traz uma dinâmica mental na empresa muito diferente. A gente tem uma dinâmica, eu acho que é uma grande maioria das empresas, uma dinâmica determinística. O que eu quero dizer com determinística? Quando a gente vai montar um post de uma rede social, só para pegar esse exemplo, a gente constrói um excelente post. Se esse post não ficou bom a primeira versão, a gente manda alterar esse post. Se ele não ficou bom a segunda versão, a gente manda melhorar. A gente vai construindo até garantir que aquele post tem uma excelência de qualidade, a gente publica aquele post. Quando você vai para o mundo da IA, o custo, a velocidade, o trabalho de execução, ele vai para o chão, tendendo a zero. Sim. Então, eu já não preciso construir um excelente post. Eu posso, na verdade, construir 20 posts e escolher o melhor deles. E aí, como é que eu explico, como é que a gente treina, como a gente muda a mentalidade de um redator que ele passou a vida inteira escrevendo um excelente post e que, na verdade, agora eu preciso que ele entenda que eu não quero mais que ele escreva um excelente post, mas eu quero que ele seja a melhor pessoa para escolher qual o melhor post, entendendo a visão do cliente, o momento do colégio, o momento da empresa. Então, tem uma diferença de modelo mental. É muito engraçado, eu estava ontem fazendo um treinamento e em um certo momento eu falei para a pessoa usar o ChatGPT e ver a resposta, a pessoa falou assim, putz, mas aqui a resposta não tá boa. Eu falei, e manda melhorar. Aí a pessoa para, eu falei assim, quando algo não tá bom, a gente para. No Google, por exemplo, IA não é Google, né? IA é para conversar, IA não é para buscar informação. No Google, você entra no link, se a qualidade do link do conteúdo não estiver boa, você abandona ali e vai para o próximo, né? Com a IA, não. Com a IA, você manda aumentar o texto, mudar a forma. Você tem que conversar. A gente deixa de ser o profissional deixa de ter um papel executor e passa a ter um papel mais orquestrador, né? De uma espécie de um comandante de uma ferramenta extremamente poderosa. E isso, sem dúvida, cria um incômodo, né? Eu acho que a primeira percepção que a gente tem é uma percepção de que ok, em algumas posições, algumas profissões, realmente você vai ter uma disrupção em massa, como é o caso dos tradutores, como você falou, mas na grande maioria dos casos, o que você vai ter não é uma redução significativa do teu time, mas você vai mudar profundamente o perfil de trabalho, né? O cara vai passar a fazer coisas diferentes, de uma forma diferente.
Ou seja, o que ele fazia antes não é mais o jeito que você precisa fazer hoje. Legal, não quer dizer que ele vai ser dispensado por causa disso. Mas isso gera um desconforto, você ter que mudar, principalmente ter que mudar por forças externas, gera um incômodo, te incomoda. Tô aqui no meu lugar confortávelzinho, fazendo negócio que eu sei todo mês direitinho, e agora vem esse negócio da IA, eu tento que me mexer e me reinventar, e é isso aí mesmo, né? Nesse sentido, eu até vejo a IA como uma forma muito interessante de fazer as pessoas se mexerem. E aí tem aquelas que começam a se mexer mais tarde, outras que se mexem mais cedo, e obviamente tiram alguma vantagem disso, se evoluem mais cedo. Mas é isso, talvez seja o grande ponto da questão cultural seja esse incômodo, né? Primeiro, depois que você sai dessa página 1 de ameaça, de disrupção profunda e tudo mais, e vai para a página 2, que é uma página legal. Tem aqui esse negócio da IA, preciso me adaptar, só que aí entra num contexto de mudança do conforto. Beleza, agora eu tenho que estudar, tenho que voltar a estudar, fazer um monte de coisa nova, diferente, enfim. E aí, eu acho que essa ponte da página 1 para a página 2 é que, nesse momento, é o grande desafio, né? Fábio, deixa eu dar exemplos pessoais meus. A primeira vez que eu senti um choque nesse sentido, tá, que você está comentando, foi quando eu saio de uma apresentação e a minha diretora chega para mim e fala que, André, a IA que a gente montou para ter o seu perfil acertou 70% das perguntas que você fez durante a reunião. Vamos lá, deixa eu mostrar o quanto que isso foi impactante para mim. Eu sou CEO da empresa, eu entro numa reunião. Qual é o meu papel na reunião? Fazer pergunta. Não é dar resposta. Meu papel ali não é produzir o conteúdo. Meu papel é perguntar, provocar, trazer uma pergunta que leve uma visão diferente. Uhum. Quando Isso é liderança, né? Quando a IA faz 70% das perguntas que eu faria, a pergunta é: qual é o meu papel? A gente vai ter um CEO, uma IA CEO. Fábio, esse exemplo que eu dei é o exemplo que isso aqui acontece com 100% das pessoas. 100% das pessoas que eu vejo usando IA, em algum momento ela vai falar que a qualidade não é boa, ela torce para ir contra, ela vai falar que, mas eu faço uma coisa melhor. E tem uma virada de chave que não é fácil, que é o momento que você se permite a mudar, né? Eu acho que o aprendizado ainda é um passo seguinte, mas existe um passo anterior, que é De aceitação mesmo? de aceitação de você falar, olha, a forma como eu trabalhava aquilo que era importante até então vai deixar de ser. E vai ter papel para mim depois. Só que o meu papel vai modificar. Então a forma como eu atuava antes, ela vai deixar de ser menos relevante. Eu, dando um segundo exemplo, um diretor de colégio teve uma situação, enfim, mais importante. Ele me liga no sábado de manhã e aí eu falo para ele, fulano, vamos fazer o seguinte, pensa, reflete. Eu não pedi para usar IA, tá? Falei, reflete sobre o assunto e tal. Na segunda-feira, no primeiro horário, de agora até segunda-feira não vai fazer diferença. Segunda-feira, 8 horas da manhã, a gente fala. Tá bom. Aí chegou 8 horas da manhã, eu abro o vídeo e falo assim, então, André, na verdade eu queria fazer uma pergunta do outro assunto, mas aquele já tá resolvido. Eu falei, mas por que ele? Não, então, botei na IA e eu vi que tinha 10 coisas que eu poderia fazer sobre o tema. Eu tava olhando só uma das questões, eu acho que tem muita coisa para fazer, eu vou fazer primeiro. Eu falei assim, e o meu papel? Não era o papel de poder direcionar? Só que isso vale para 100% das pessoas. As pessoas, elas estão nesse momento, né? Com receio que tem um receio da substituição quando a gente fala do emprego, mas eu acho que eu tenho receio, voltando a repetir, que é o receio da vaidade, do propósito. Se eu sou a pessoa que faço muito bem aquilo, esse meu propósito de vida, não é trivial, Fábio, assim, uma pessoa que, vou pegar o caso do tradutor, do dublador, que é um outro exemplo clássico, ou de um advogado que faz um excelente parecer, escreve muito bem, e ele se orgulha, ele passa a vida inteira estudando para fazer aquilo bem, e ele passa a ser reconhecido pelos pares e pela comunidade, pelos familiares como uma pessoa que faz aquilo muito bem. No momento que você tem uma IA que vai fazer aquilo melhor, seja uma pessoa que faz edição de vídeo, que a IA faz mais rápido, uma tradução, um documento técnico, uma análise de indicadores, e todo esse rol que é muito grande, né? Então, não é uma tecnologia que entra num ponto só, a gente entra num processo de fragilização muito grande.
E aí eu vou falar da minha experiência pessoal, Uhum. que é onde eu me busco nesse processo de fragilização e onde eu tento incentivar as pessoas a fazer. Aonde a fragilização para mim faz sentido é quando ela vira aprendizado. É quando a gente se dá o direito de melhorar, de aprender novas coisas, de olhar novos horizontes. Quando a IA ela deixa de ser um substituto e ela passa a turbinar, ela passa a ser quase que uma brincadeira, quase que um superpoder, né? Uhum. Então é um momento em que eu não estou mais preocupado se eu vou falar ou não, fazer a pergunta na reunião, mas é um momento em que eu olho que com a IA eu vou conseguir fazer outras coisas que até então eu não fazia. Como CEO mesmo. Como CEO, e eu vou dar um exemplo. O próprio levar a IA para os seus líderes é um papel do CEO, né? Próprio IA, com certeza, eu estou fazendo isso, os treinamentos, por gosto pessoal, muito deles eu tenho feito, mas deixa eu dar um exemplo de ontem. A cada 6 meses na empresa, a gente faz um feedback estruturado. Esse feedback eu faço em bullet points, tá? Eu escrevo o feedback, tem um formatinho para escrever e tal, Uhum. né? Tem a plataforma. E agora eu estou usando a IA para fazer o feedback. A qualidade do feedback que a pessoa está recebendo é Muito melhor. muito melhor. Mas eu estou conseguindo ir num grau de argumento, de entendimento, de explicação, que eu ontem fiz as últimas duas, né? As primeiras que eu fiz foi na semana passada, usando IA, e eu mando o texto antes para as pessoas, e Uhum. a percepção de todo mundo é que, André, a reunião eu já recebi Já e está resolvido. O feedback já foi tá feito por dado, um já tá feito, documento. já tá documento e tudo mais. Eu brinco, eu falo, eu sei, vamos agora, traz discussões, mas a gente consegue entrar num grau de sofisticação. Eu tenho usado muito a expressão que é uma ampliação de repertório. Uhum. A gente consegue fazer Interessante. muito mais coisa, a gente consegue trazer outras visões, a gente consegue melhorar a qualidade do trabalho, não só num jogo de eficiência, que é fazer a mesma coisa de forma mais rápida ou com menor custo, mas conseguindo ampliar, a gente se sofisticar como empresa. A gente passa a ter especialistas do mundo inteiro dentro do nosso computador. E isso vai fazer com que a gente, na Raiz Educação, consiga entregar para o aluno, que é o nosso ponto final, um resultado de trabalho melhor. Seja porque a gente conseguiu deixar o funcionário mais satisfeito, porque um processo melhorou, seja porque a campanha de matrícula está melhor, seja porque algum tema pedagógico, um planejamento pedagógico, a gente está fazendo com muito mais qualidade do que a gente fazia anteriormente. Então, eu vou contar um caso pessoal meu também, né? Eu acho que linka muito com o papel dos líderes, né? Que podem ter na IA um assessor especialista, generalista, que sabe de tudo um pouco, ou de tudo muito, né? É, e também sou CEO como você, e numa estrutura normal, qual é a estrutura de suporte do CEO? Normalmente são os conselhos consultivos, né? E aí eu criei um conselho consultivo no chat GPT com os caras mais pica da galáxia de todas as áreas do mundo. É sensacional, eu já fiz isso Sensacional. também, é um outro mundo. Cara, isso é muito legal, né? Então, se isso serve para mim enquanto CEO, certamente serve para o líder na sua área específica eu ter o melhor especialista daquele segmento, daquela área, daquela necessidade que ele tem, daquele departamento, né? E é uma visão de que a IA ela é um aumentador do ser humano e não um substituidor, mas é uma capacidade que a gente tem. Eu fiz um post recentemente sobre dois perfis de uso da IA, né? Você tem um perfil de uso em que você é preguiçoso, você usa a IA para fazer o trabalho para você e ok, tá bom o suficiente, vamos embora, né? E tem um outro perfil de uso da IA que é um perfil de uso dela me ajudar a evoluir e adquirir muito mais conhecimento do que eu poderia ser capaz de fazer antes. Então eu vejo, quando eu olho meus últimos 2 anos estudando profundamente, acho que todo mundo está eu percebo que eu aprendi tanto mais coisa em 2 anos do que eu talvez tenha aprendido em 5, 6, 7 anos antes da IA. Então ela funciona como uma ferramenta de facilitação do nosso desenvolvimento. Se você usar ela dessa forma, você pode usar também de jeito preguiçoso. Faz aí um texto para mim, faz aí um post para mim. Entendeu? E deixa eu pegar esse gancho. 100% do que você falou está acontecendo comigo e eu nunca, desde a época de faculdade, que eu nunca estudo tanto. E eu não somente estudo IA, como eu estudo com IA. Sim. É um É, assistente. Eu vou fazer um link com a história dos alunos. eu estudo com IA. E
vou pegar qualquer tema da empresa. Vamos pegar, por exemplo, processo de marketing viral, Uhum. tá? Que seja. Eu não pergunto a IA como se fosse o Google para ter resposta. Eu entro na IA e começo a conversar com a IA, né? E começa a pedir, mas me traga outra referência, aprofunde nesse tema, Uhum. me detalhe melhor, qual é o outro ponto que eu não vi? Aonde que eu posso olhar? Quais são as... No final, a gente tem um livro adaptativo. A gente passa a ler, Excelente. né, um livro que a gente começa por ele, mas a gente não sabe como termina. E a diferença que a gente tinha antes, porque quando alguém falava algum ponto pra gente, né, putz, tem um tema aqui super importante, André, não sei o que e tal, o que que eu fazia? Eu ia na livraria, comprava o livro, depois no digital, eu não me apeguei muito no digital, no livro digital não, mas leio de vez em quando no digital, começava a ler o livro é um processo longo. Quando vinha um novo tema muito diferente, eu falava, não, deixa eu terminar primeiro esse livro, daqui Uhum. eu vou pro próximo. Com a IA, você faz isso tudo em 2, 3 horas. Eu já tive conversa 2, 3 horas com a IA, que é simplesmente, quando eu saio 2, 3 horas depois, eu fiz um pequeno MBA naquele assunto, eu aprofundei e assuntos muito diferentes. Eu estava tratando com a minha diretora pedagógica, uma pessoa que faz excelentes provocações e que é uma super parceira no dia a dia e traz sempre provocações muito boas para mim, para o meu desenvolvimento. E ela trouxe um conceito para mim de. Eu sempre confundo, eu não sei se é delegação cognitiva ou cognição delegada, enfim, mas é um dos dois. E eu comecei estudando por isso, pedi para fazer um deep research, para primeiro me aprofundar. Li, e a partir daí eu comecei a conversar. E eu fui entrando em outras referências, outras nuances, que eu terminei 3 horas depois, falei assim, é muito profundo o que eu consegui fazer em 3 horas, porque eu fui direcionando o meu aprendizado, as minhas dores, fui me aconselhando, eu fui entendendo, eu fui aprendendo. E essa barreira mental, né? Você falou do uso preguiçoso e do uso como conselheiro. Eu acho que tem uma barreira mental muito difícil, que é a gente entender que a gente pode conversar com uma máquina, né? Sim. Que a gente pode dialogar, que a gente pode trocar, que a gente pode ficar 40 minutos falando com um computador, né? E não foi trivial para mim, não. Assim, eu acho que eu me forcei. Não consigo dizer exatamente qual foi o momento dessa virada de chave, mas é o momento que quando essa chave vira, hoje eu trabalho com o chat GPT aberto. Uhum. O meu trabalho hoje, primordialmente, eu não escrevo mais no Word, escrevo sim quando precisa, Uhum. mas o meu processo de reflexão, escrever, anotar, pensar, estruturar, ele começa e termina com o ChatGPT. Eu não uso o ChatGPT, eu trabalho com o ChatGPT. O Uhum. ChatGPT está na minha cola aqui. Eu falo que é o super conselheiro, é uma pessoa que senta do meu lado, que eu posso perguntar qualquer coisa, posso perguntar a mesma coisa mais de uma vez, posso pedir para ele melhorar 10 vezes se ele reclamar, então assim, ainda tem essas vantagens, mas que acima de tudo consegue trazer um grau de profundidade e de densidade que, para terminar essa história toda, também tem me feito estudar muito mais do que eu estudava anteriormente. Então, de novo, não é estudar sobre a também, mas Sim. estudar Outros outros assuntos. temas Sim. que a IA agora permite que esse estudo aconteça. Tá. A gente falou bastante sobre essa questão da cultura, né, do mindset certo em relação aí para os nossos times de gestão, né? E aí a gente falou agora do uso da IA como um parceiro de estudo, né? E nem vou entrar muito, não vou entrar ainda nesse assunto dos alunos, mas tentando aqui fazer uma ponte com os professores, né? Os professores são um profissional como outro qualquer, super importante para a nossa sociedade, mas eles também têm seus papéis, né, de profissionais mesmo, de coisas que eles precisam fazer no dia a dia para tocar a sua profissão. Você vê nos professores essa resistência maior do que um profissional de marketing, por exemplo, um profissional de financeiro, etc. Ou não? Você acha que está mais ou menos igual? Boa pergunta, Fábio. Não quero te comprometer também. Não, eu não tenho problema nenhum, eu respondo sem nenhum problema. Deixa se eu te dar dar um passo atrás e eu te respondo essa pergunta dentro desse contexto. Escola, o modelo de escola, ele não é um modelo que ele é feito para ficar sendo alterado sempre. E ele não pode, né? Escola não é um lugar para tentativa e erro. Escola não é um lugar
Inovações para profundas. inovações profundas. A gente está falando de uma formação de uma criança. Uhum. A gente rompe o processo de formação e a gente vai descobrir daqui a 5, 10 anos que esse processo de formação deu errado. O que a gente faz? Uma geração inteira Uma jogada. geração inteira jogada fora. A escola, ela precisa de consistência, de cadência, de hábito, de ritmo, né, de densidade. E esse mundo da IA não fala com isso. Isso é um grande desafio. Interessante. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que falar sobre IA e não quer dizer que a gente não tenha que usar IA. Deixa eu fazer aqui um parêntese nesse tema, que é sobre a rede social. Uhum. Hoje nós temos uma geração, de forma muito triste, uma geração extremamente deprimida. A taxa de suicídio de crianças e adolescentes é muito mais do que o dobro do que era há 15 anos. Casos de depressão, uso de medicamento não é pouca coisa dentro de um ambiente escolar. Nós temos hoje uma geração deprimida, uma geração ansiosa, que com certeza, não somente isso, mas com certeza veio de um mau uso da rede social, que traz várias questões nesse processo, né? Desde uma velocidade muito grande de impacto, com quase que viciando o cérebro em dopamina constantemente, até uma questão da autoimagem muito séria, quando a criança passa a ser o ponto mais importante da vida dela, o like. Uhum. Há outras questões que num processo de uma criança que está se formando, um adolescente, passam a ser muito sérias, como, por exemplo, uma foto ou um vídeo nua que é compartilhado, né? Então, esse jogo da rede social, a sociedade perdeu. Eu falo isso de forma muito triste, né? É uma discussão que praticamente não acontece, mas as escolas, as famílias, a sociedade, ela perdeu essa guerra, né? Não sei ainda se dá tempo de virar, acho que a proibição dos celulares nas escolas foi uma super vitória nesse sentido, mas é fato que perdeu. E por que a gente perde a discussão da rede social? Porque quando o aluno nosso estava usando o Snapchat, nós, como educadores, estávamos começando a usar o Facebook. Uhum. Sempre atrasado, A né? defasagem é muito grande. Uhum. Esse aluno sai da sala e vai para casa e ele está sendo atualizado com o que está acontecendo no dia. Naquele dia. Se ele é o early adopter, ele é o primeiro a usar algo novo, a gente não sabe a consequência disso. A televisão demorou 20 e poucos anos para chegar nos 100 milhões de pessoas e eu lembro da minha mãe e das pessoas discutindo qual era o tempo adequado de uso da TV. Uhum. A gente teve um prazo muito longo e mesmo assim discutia-se se o tempo da TV era grande ou não. Como é que a gente discute isso com os nossos alunos, se algo é tão rápido assim? Então, o que eu falo é que hoje a gente vive uma contradição, que a gente tem que enfrentar essa contradição, que é um ambiente escolar, que a gente precisa de planejamento, cuidado, que a gente precisa ser cauteloso em relação às mudanças, porque a gente precisa garantir a máximo trabalho, a máxima qualidade pedagógica e educação dos nossos alunos, e por outro lado, os nossos alunos já estão usando a IA. Uhum. De que forma? De que jeito? E nós mal sabemos, né, como sociedade, como usar a IA, mas o aluno já usa. Eu faço treinamento para executivo CEO de empresa, que eu vejo que as pessoas começam a descobrir como usar o ChatGPT durante o treinamento, né? Então, quando você traz a questão do professor, para mim a questão não é do professor. O professor está exatamente na mesma situação de qualquer outro lugar, que é assim, uma situação de desconhecimento do grau de impacto que isso tem, Uhum. sendo que isso já traz efeitos para os nossos alunos. Saiu recente uma pesquisa falando do principal uso dos LLM do ChatGPT. O principal esse ano está em psicólogo pessoal, terapia pessoal. Isso é bom, isso é ruim? Como usar? Qual o limite disso? E se a IA começar a dar a instrução da forma equivocada? E forma equivocada. O que é ser forma equivocada? Porque se a IA começa a elogiar tudo que a pessoa faz, como a última versão estava Sim, acontecendo, isso é errado. Né? Porque ali não é um lugar, uma criança numa adolescência que ela está formando, né, o seu caráter, seu modelo mental,
ela começa a receber elogios de tudo que faz, isso é um problema. Então, A assim, ideia dos pais permissivos demais, dos pais né? permissivos. Não forma do jeito correto, Você né? começa a ver pessoas que literalmente usam a IA para tomar decisões de questões pessoais. Então, nós não temos o direito de não nos aproximarmos. Agora, entrando um pouco no chapéu do educador, nós não temos o direito de nos aproximarmos desse tema, entendermos esse tema e fazermos o melhor uso desse tema. E não tem jeito. A gente não vai conseguir discutir esse tema estando distante da IA. Uhum. A gente não vai discutir esse tema não sabendo usar a IA. A gente não vai conseguir saber esse tema se a IA é uma ferramenta para um aluno, mas não é uma ferramenta para a gente. O aluno está tirando foto de trabalho, resolvendo, e o professor mal sabe que ele consegue fazer isso. Ou um super texto bem escrito, um trabalho que não funciona. Como a escola vai se adaptar a esse cenário, Fábio, eu tenho muito mais reflexões e discussões do que respostas, Uhum. né? Eu vejo a escola, por exemplo, dentro do seu ambiente escolar, tendo que fazer um papel de tutoria, mediação, curadoria desse processo de tecnologia, mas ao mesmo tempo se voltando a práticas analógicas para garantir que o aprendizado aconteça. Porque quando a gente faz um trabalho em grupo, parte do trabalho em grupo era poder pesquisar na Barça, Uhum. anotar, Recorte, escrever, colagem. colar. Aprendizado é esforço, aprendizado é sofrimento. E IA é o inverso disso, né? É redução significativa do esforço para tudo, né? A IA para a gente, né, na nossa idade, a gente aprendeu da forma antiga e usa a IA como um superpoder. Mas nós fomos educados em que a gente consegue fazer um bom uso da IA. Essa geração que já tinha um problema muito sério no Google, que as respostas já vinham muito fáceis e que é uma geração que não tem resiliência, uma capacidade de frustração baixa, quando você pega uma IA que tende a zerar o esforço para se chegar no resultado, isso é muito sério. E essa discussão ela tem que acontecer. Então, dentro da escola, a gente está separando em duas grandes dimensões. Uhum. Uma dimensão que é trazer a IA como apoio fora de sala de aula para o professor, Tá. né, como ferramenta. Nós estamos começando esse processo do professor poder fazer um planejamento de aula melhor e ele poder... Ainda sem mudar tanto como você disse, o jeito como você educa o aluno. Exatamente igual. A gente vai dar mais ferramenta para o professor. Uhum. É uma ferramenta para ajudar o trabalho do professor. Para o professor poder fazer um diagnóstico melhor da nota do aluno, para o professor poder fazer um planejamento de aula mais detalhado. Mas é um jogo de apoio ao professor. Uhum. Da sala de aula para dentro, a gente vai ser bastante conservador em relação ao uso da IA. A gente tem que saber o que usar e o que não usar. Só que isso a gente já está atrasado. Todas as escolas estão atrasadas, porque o aluno já está usando há mais tempo. Sim. Então, essa corrida, nós já estamos perdendo mais uma vez. Acho que ainda dá tempo da gente correndo atrás, se aproximar, mas a gente precisa correr. Eu falo que um dos grandes dilemas hoje que não está sendo visto, tá? Que não está sendo encarado na profundidade adequada, é sobre a escolha de carreira dos alunos. Como que a gente... Qual é o nosso papel em relação à escolha da carreira quando algumas carreiras elas já estão começando a diminuir a demanda sem a gente saber exatamente, né, o que vai acontecer? Como a gente traz essa discussão para o aluno? Se é que o perfil lá na frente daqui a 20, 30, 40, 50 anos vai ser de ter uma profissão, né? Ou vai ser uma coisa completamente mais fluida, talvez. Perfeito. Eu estava com a Adriana, diretora pedagógica, que eu comentei anteriormente, falando sobre isso. O modelo nosso é de uma escolha de profissão que você passa seus 16, 17 anos escolhendo uma profissão, você vai para uma faculdade, você faz aquela faculdade e você vai terminar a sua vida com 80 anos naquela profissão, com pequenas variações, né? E muito pouca gente que faz trocas normalmente no começo da carreira, né? Comecei a faculdade, não terminei, vai para outra. Errei o curso, vou para outra coisa. Como é que a gente muda o modelo para que o tradutor que hoje está deixando a profissão dele existir, ele vá para outra profissão? Como você comentou, vai ter uma fluidez em que a coisa mais importante do que uma escolha de uma profissão vai ser a gente criar uma mentalidade de um processo de aprendizado e adaptação contínuo. Uhum. Porque a forma como a gente começa hoje não é a forma como a gente vai terminar a nossa vida, provavelmente. E da mesma forma como você está usando IA para fazer o seu processo de aprendizado contínuo,
todo mundo vai fazer, a geração nova vai fazer, e a gente talvez tenha que preparar eles para isso, e não para o que a gente acha que deveria ser, ou o que sempre foi até aqui, né? É um momento de ruptura muito difícil, porque a gente vai conviver com demandas de um mundo novo, com possibilidades de um mundo novo para o bem e para o mal muito diferente do que é hoje, mas com condições de contorno de um mundo atual. Uhum. Então, você vai para uma faculdade em que o processo regulatório dela de aprovação do curso, eu não sou maior especialista, mas demora anos. Só que o curso dessa faculdade, se for... Pensa uma faculdade de TI, né, ou de ciência da computação. Se ela não tiver uma capacidade de adaptação ao longo do caminho, como é que a gente vai formar esse aluno? Na Já medicina... forma atrasado, né? Na medicina, vamos sair um pouquinho da tecnologia da informação, que é uma coisa mais óbvia. Pega na medicina. Hoje, uma capacidade de uma IA de fazer uma análise de um exame de imagem é enorme. Como é Melhor que, até do que um... infelizmente, melhor. E eu digo, Infelizmente, melhor é ótimo. porque infelizmente, porque assim, no final a gente não sabe o que isso vai acontecer depois, mas é um fato, é uma realidade. Uhum. Saiu uma notícia tem pouco tempo falando sobre a IA na antecipação de diagnóstico de câncer de mama. A gente vai querer não ter esse diagnóstico antecipado? A gente vai querer. Mas e o papel do médico, que era o papel de fazer essa análise? Aonde é que fica? Então, esse mundo de transformação em que a gente ainda trabalha com elementos fixos, com ordens organizadas, fixas, padronizadas, mas já sabendo que a transformação vai ser algo constante, isso vai ser um grande choque, porque isso vai gerar ainda muita frustração. Vai ter, infelizmente, muito adolescente, jovens adultos saindo da faculdade e descobrindo, no momento que ele sai da faculdade, que a profissão dele praticamente não existe mais. E que, na verdade, ele deveria estar se reinventando ao longo desse processo, né? Não é simples. Eu falo, meu filho está indo para a primeira série do ensino médio, ele mora no Canadá, no segundo semestre ele está indo para a primeira série. E aí eu saindo do papel tá fazendo papel do gestor, papel do educador, saindo do papel do pai. Eu fico feliz de ter 2, 3 anos para eu conseguir ter essa discussão com ele, porque não é fácil. Não é fácil você ter uma discussão com uma criança hoje de que talvez a profissão dela comece e não termine, né? E como que você vai manter essa atualização? Uhum. Mas ela vai ter que cursar uma coisa mais padronizada e mais engessada, porque esse é o modelo que funciona, e precisa de um boletim, de um diploma no final, mas ao mesmo tempo a capacidade de adaptação. Como é que você vê o papel dos pais? Você falou o seu papel de pai com o seu filho, mas obviamente tendo tantas marcas, tantas escolas no seu grupo, você deve lidar com diversas situações, né? Como é que você está vendo a pressão, a exigência dos pais em relação à IA? Ou é uma coisa muito cautelosa de tipo, você não coloca IA na educação do meu filho? Como é que você está vendo isso? IA ainda não é tema. Não é tema. Não é tema. Isso é perigoso. Interessante. Ele ainda não é uma questão nem de pressão positiva, nem de negativa, nem de uso, nem de não uso. O que nos obriga mais ainda como escola de construir esse processo da autoridade sobre o tema. É importante que a escola, nesse momento, ela se antecipe a essa discussão, consiga criar um direcionamento e consiga influenciar um bom uso da IA. Uhum. Que a gente consiga dar esse direcionamento, inclusive, para os pais. Os pais hoje não sabem que os filhos muitas vezes estão conversando com a IA. Beira a ficção científica, mas tudo que a gente vive hoje era muito além de uma ficção científica Isso é ficção científica. há 4, 5 anos, mas beira de pessoas falando que se relacionar com uma IA vai ser algo comum. E aí você numa sociedade de hoje, de bebês reborns da vida, você fala assim, talvez não seja tão absurdo, mas como é que é esse processo? Como é que a gente faz isso? Volta porque é um momento difícil, é um momento que a gente começou uma série de conversas, a gente tem feito muitos treinamentos e muitas conversas na parte do corporativo, e trazendo algumas discussões com gestores das escolas, né, os diretores gerais das escolas, e eu comecei semana passada uma rodada com as escolas, indo uma a uma, não para ensinar a ferramenta, mas para mostrar que esse mundo ele existe, ele né? existe. É para mostrar um robô dançando, Uhum. né? E explicar por que a gente vai ser invadido por robô.
porque o processo do software do robô ficou muito mais simples de ser construído do que era antes. Então, aquilo que era muito caro de ser feito vai ficar barato. Então, a gente vai ter robô entrando no nosso dia a dia. Estamos preparados? Não estamos? O que isso quer dizer na prática? Não sabemos, mas a gente precisa ler, a gente precisa discutir, a gente precisa se interessar pelo assunto, né? Como educador, a gente não pode se dar o direito de não ocupar esse espaço, né? E para as famílias eu acho mais difícil, porque as famílias ainda não entenderam o ChatGPT, né? Que é o primeiro passo mais tangível, e eu acho que é a grande porta de entrada para esse mundo. Ele não entrou. Quando tem um tema do VEL3... Interessante, né? Porque a gente vive meio que, eu pelo menos, né? Imagino que você agora também. A gente vive numa bolha, né? De que todo mundo usa, né? No meu segmento, não tem ninguém não usando. Quem não tá usando tá totalmente fora do... mas aí eu trago, por exemplo, dentro da minha família, questões lá, eu com as minhas irmãs, da minha mãe e tudo mais... eu vejo minhas irmãs usando menos do que deveriam, ou que poderiam, né? Ou seja, não é de fato uma bolha, né? E o que você está me falando é que os pais, ou a sociedade de uma maneira mais ampla, ainda não está... Apesar de ter, em 2 meses, ter atingido 100 milhões o ChatGPT, ainda não chegou. Não. Quando tem o tema do VEL3, eu não sei se você está acompanhando todos os memes, esses videozinhos curtos. Agora teve muita coisa de comédia, né? Muita coisa, acho que a Maíra... Maíra Maiô, enfim, alguma coisa. Eu gosto quando surge porque começa a trazer... Expandir, né? A expandir, né? Mas ainda não é pegada muito de consumo, né? Mas pelo menos o tema começa a aparecer. Tem um vídeo de IA aparecendo, porque você... Pelo grau de impacto que isso tem... pelas consequências que isso pode ter, pelo grau de disrupção que tem, para mim isso era para estar assunto de jornal nacional dia sim, dia não. E não tá. A proporção entre o impacto da IA e como isso entrou na casa das pessoas, na família, ainda é muito grande. Então, acho que isso vai ser atropelado. Então, quando começa a vir, seja pela comédia ou por qualquer outro tema, para mim dá uma sensação boa de que esse tema vai começar a ser discutido, porque na hora que você vê um vídeo muito diferente, seja feito por IA, você traz a discussão, né? Você entende, caramba, mas isso é possível? Mas quais são as outras coisas que são possíveis? Poxa, deixa eu entrar lá para ver. Como é que eu posso usar isso a favor de alguma coisa, né? Educação, por exemplo. Exatamente. Então, eu acho que ele começa a levar para o nosso cotidiano e eu acho que isso é bom. Mas o nível de discussão hoje é muito baixo. Essa bolha, a gente está numa bolha, né? Eu posso dizer que a gente está numa bolha porque em outubro do ano passado, setembro do ano passado, eu estava do lado de fora da bolha, né? Então, para ficar claro que foi um processo intencional, mas se eu não tivesse feito essa descida, treinamento, eu estaria do lado de fora dessa bolha também. E a gente precisa falar mais de IA, conversar mais, discutir, de forma muito transparente. A gente tem feito isso muito com nossos funcionários, nossos gestores, não é fácil, não é simples essa conversa, mas hoje, todas as reuniões de alinhamento nosso, a gente traz uma parte do tempo significativo para falar de IA, consequência dela, uso, impactos. Você começou, em algum momento, falou sobre as redes sociais, né? Eu tenho essa visão, eu também, eu tenho um filho de 11 anos e quando ele era mais novo, 4, 5 anos, já via seus videozinhos lá dos galinha pitadinha, essas coisas, né? Ainda num ambiente muito controlado. Ele, em determinado momento, começou a consumir um pouco mais de YouTube, principalmente as coisas de jogos, Roblox, etc. E eu tive essa percepção de que, ok, você tem ali um mundo que você não tem muito controle do que ele está consumindo, e obviamente vem coisas ruins, né? Um cara falando palavrão, coisa que uma criança de 6 anos você não quer que ela escute. Mas também percebi que quando essas tecnologias vêm muito forte e a gente não consegue ir contra elas, a melhor coisa é a gente se associar a elas. Eu tive essa percepção de que, pô, deveriam ter canais no YouTube que são canais de Roblox, de jogos, etc., mas que usam esse mecanismo para ensinar. Né? Eu tive essa sacação quando eu vi um vídeo de um youtuber no Roblox explicando gravidade. Como é que funcionava a gravidade de um jogo lá, era um jogo no espaço e tal. Ou seja, a criança, apesar de estar naquele meio que, em geral, tem muita coisa não saudável, que é uma coisa muito de tela, apesar dele estar ali, ele estava aprendendo alguma coisa, né? Então, eu me pergunto se a gente não deveria usar tanto a IA quanto as redes sociais, mas como, já que não dá para ganhar deles, vamos usar eles como aliados, né? E obviamente isso não é fácil, porque tem toda uma resistência dos pais, tem a questão delas estarem muito tempo nas telas, obviamente, a gente quer que elas saiam das
das telas e, enfim, vai brincar na rua, né? Se sujar um pouco, né? E aí, eu quero trazer dois exemplos de escolas americanas, que são já chamadas escolas AI First, né? Tem a Unbounce no Arizona e tem a Alpha School. E ambas trazem uma coisa bem interessante. Você tem 2 horas, ou uma manhã, acho que uma tem 2 horas, outra uma manhã, não sei. Você tem 2 horas, ou um período curto de aprendizado assistido por IA, que seria pegar o nosso método tradicional e encapsular ele num assistente de IA, e a criança passa 2, 3 horas naquele formato durante a manhã. E na parte da tarde ela se desconecta completamente de tela, de tudo, e vamos para projeto, vamos fazer trilha na natureza, vamos fazer, enfim, qualquer coisa longe das telas, né? E isso é uma mudança profunda daquilo que você falou, de que a educação tem que mudar devagar, né? É importante que ela mude devagar. Óbvio que a gente sempre vai ver coisas pontuais acontecendo, mas como é que você vê essas iniciativas? Ousado demais, muito à frente do seu tempo? Como é que você vê isso? Fábio, deixa eu te colocar uma discussão que aconteceu aproximadamente há uns 8, 10 anos, que era sobre a gamificação da educação, Uhum. tá? Isso veio muito forte, né? Um monte de empresas, startups, gamificando, colocando brindes, exatamente para trazer a tecnologia como aliada. Que é uma coisa muito bem dos games, né? Que vem dos games, tá? É, Quando, quando nós olhamos um advento de uma tecnologia como a IA, ou a questão dos games em trazer para a sala de aula, como foi o caso, a gente tem uma preocupação natural, né, mais restrita do conteúdo. O aluno vai aprender melhor, Uhum. né, desse jeito, vai aprender mais rápido desse jeito. É sempre esse olhar Algum ganho, né? que é o ganho, mas é um ganho de conteúdo, Uhum. basicamente, né? Só que a forma, né, educação não é somente sobre o conteúdo nem é a parte mais importante do processo educacional, né? Tem muitas outras variáveis dentro desse processo que tornam o processo educacional, principalmente educação básica, muito além do conteúdo. Então, por exemplo, quando vamos pegar nossa época, qual era o tamanho do esforço da gente passar de fase de um jogo? Era difícil. Era difícil. Era difícil. Você ficava num jogo muito tempo. Você passava de fase, demorava. Terminar o jogo, então, era. Terminar um jogo, você tem que ter resistência, voltar. E tinha 3 vidas, voltava do zero, né? Uhum. Por que a discussão da tela não era um problema naquela época? Porque não é sobre a tela, é sobre a forma, Uhum. né? Quando a gente traz a discussão da gamificação para dentro da educação, na forma como ela estava sendo feita anteriormente, a gente esquece uma parte muito importante, que é a parte do esforço, da frustração, Uhum. né? A gente traz o padrão do TikTok, que é uma dopamina excessiva, né? Que você não consegue ver mais um vídeo até o final, para uma realidade dentro da escola. Você pega isso traz consequências, porque quando a gente incentiva isso, a gente de forma secundária está dificultando o aluno a ler um livro sozinho, porque ele não vai ter a gamificação ao longo do processo e ele Ele não não vai consegue ter, mais viver sem aquilo. ele não vai mais conviver sem aquilo. Então, fazendo esse deparo para a questão da IA, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu volto a repetir, se o aluno está usando fora da sala de aula, a gente não tem o direito de não usar e não orientar e não trazer olhares, mas ele é muito simplista quando a gente pensa o que é um processo de educação. O processo de educação é um processo de convivência, Uhum. é um processo de frustração, é um processo de cessão, você aprende a ceder, você aprende a trabalhar em grupo, é um processo de aprendizado em que para você aprender, você precisa se esforçar, você tem que ler mais de uma vez, né? E aí isso é muito diferente de como a IA trabalha. Então, quer dizer, não vamos usar IA
de alguma forma, em algum momento nós vamos, mas tem que ser um uso muito cauteloso. Vou dar um exemplo de um uso que, para mim, seria um uso benéfico, tá, da IA pelos alunos, quando a gente consegue fazer com que a IA corrija redações do aluno e Uhum. consiga apontar os erros que ele teve. Então, o aluno que hoje faz X redações por semana, ele pode ter a possibilidade de fazer muito mais redações corrigidas. Mas você entende que, nesse caso, ele não é um processo de substituição da forma atual Ele do continua ensino. escrevendo a redação do Ele mesmo jeito. continua escrevendo a redação, né? Tudo aquilo que é disruptivo excessivamente na educação, eu olho falando, mesmo aqueles que olham com um certo entusiasmo, eu falo, mas você botaria teu filho? Aham, aham. Não, no meu filho não, então É. calma aí, fala sobre isso. Só o filho dos outros, né? É sobre isso, né? Essa experimentação excessiva, ela não dialoga com que a gente precisa fazer no processo educacional. Só que não é fácil, porque isso não pode fazer a gente se distanciar. O fato da rede Sim. E ela social, tá acontecendo na vida ela está das crianças. acontecendo, eles estão usando, a gente precisa usar para conectar, a gente precisa orientar o uso, a gente precisa saber, a gente precisa dar alguma ferramenta para que isso, para essa escola fazer sentido. O professor tem que entender que talvez o aluno, depois de uma primeira aula dele, ele quis se aprofundar e talvez ele chegue na segunda aula já com uma série de aprofundamentos que ele aprendeu junto com a IA. E como que isso muda a realidade? Enfim, então, É. são muitas as questões. Mas Também é a realidade do médico quando o paciente chega e, ó, já pesquisei no Google, já sei o que eu tenho. como é que você faz? Você diz que não, mas a resposta veio certa, mas É. aí você fala que não funciona. Então, eu acho que o jogo hoje ele não é um jogo de disrupção, Uhum. tá? Para uma educação de qualidade. Mas ele é um jogo da educação de qualidade, conseguir entender o que está acontecendo ao seu redor, usar as ferramentas para aquilo que faça sentido, que possam melhorar o aprendizado do aluno, sim, principalmente no caso da raiz de apoio ao professor fora da sala de aula, que a gente nem começou, a gente vai começar agora, Uhum. com muito treinamento, muita capacitação e de forma pontual, mas ele dentro de um processo de substituição, eu fico nesse meu lugar de muitas mudanças que acontecem na sociedade hoje. Eu fico feliz de estar num lugar, num trabalho que a única certeza que eu tenho é que o professor não vai ser substituído por IA. Eu tenho. Essa é a única O lado certeza que humano eu continua, tenho, né? que é a parte mais importante, É. né? Quando a gente entende que o professor não é aquele que passa o conteúdo, mas o professor é aquele que acompanha, estimula, motiva o Perfeito. aluno no processo de aprendizado, de crescimento como Legal. ser humano. Essa parte eu tenho certeza absoluta que pode ser aí 30 vezes melhor, 1000 vezes melhor, mas esse lugar não é substituível. Legal. Já chegando aqui nos finalmente do nosso papo, a conclusão que você chega é que a IA, ela tá mais para vilã ou para herói? A conclusão que eu chego é que, infelizmente, para qualquer um dos dois lados, não muda o que a gente tem que fazer. A gente colocar ela como vilão, como herói, não muda a necessidade de a gente entender, da gente estudar, da gente se aprofundar, entender as consequências, se adaptar. Tirar o lado bom que ela tem. Tirar o lado bom e tudo mais. Acho que esse diagnóstico, enfim, que Muito binário, talvez? Muito binário, em geral, ele mais nos paralisa do que ele nos motiva. Eu acho que a gente precisa agora se motivar de aprender, estudar, se aprofundar no assunto. Maravilha, maravilha. André, a gente sempre termina o nosso podcast fazendo a seguinte pergunta, né? O que está no teu backlog? O que você está aí nas suas próximas iniciativas, aí, seus próximos projetos? Muita coisa de ar. Continuar convencendo todo mundo, né? Muita coisa de ar. Eu acho que você tem acompanhado um pouco lá com a gente, né? A gente está com essa sala cheia de ferramentas, morrendo de vontade de usar, melhorar a qualidade, fazer melhores usos, né? Fazer com que a empresa seja melhor, mais saudável, com melhor qualidade. Então, hoje, dentro da empresa, tanto a parte de cultura de IA, quanto a gente trazer boas soluções, né, para dentro do nosso jogo, é o nosso backlog recém-criado, mas que todo dia ele aumenta, porque tem mais coisa entrando nesse processo. Que bom, legal. Que bom, talvez a gente possa colaborar bastante para ajudar a baixar esse backlog de vocês com certeza, com o nosso trabalho da Soft. Fechadíssimo. André, obrigado.
Fica um convite para um próximo episódio, onde a gente pode atualizar essa história toda daqui a algum tempo. Vai ser um prazer, obrigado pelo papo. Obrigado.